Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, né? A realidade da nossa consciência, tá? Para a gente continuar o nosso processo, né, de expansão da consciência, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? A gente já tem uma boa caminhada, né, pessoal? Precisamos caminhar, melhorar espiritualmente, pessoalmente, tá, pessoal? E nesse processo a gente vai assim, caminhando nos, como é que se diz? Nos melhorando, nos edificando, né? Para que a gente, né, alcance uma frequência bem elevada, tá, pessoal? A gente precisa disso, tá? E graças a Deus eu estou gostando muito aí de vocês, tá? Vocês estão participativos, estão visualizando bastante. Nossa, obrigado pelas visualizações, tá, pessoal? Eu também descobri, tá, pessoal, que tem pessoas, tá, assistindo aí meus vídeos escondidos. Eu não sabia que meu vídeo era um vídeo proibido, não. Foi vídeo proibido, né? Vídeo de sexo. Eu acho que meu vídeo como é que se diz? A plataforma aqui do YouTube, ele não censura, não. Às vezes ele censura coisas que às vezes eu deva falar aí contra a Matrix, tá? Talvez ele deva censurar. Mas meu vídeo não é proibido assim de. Vocês podem assistir com outras pessoas, comentar, falar, será que esse cara, o que é que esse irmão Samuel tá querendo? Você pode, né, debater, ver qual é a situação, tá, pessoal? Mas tem gente que assiste escondido, né, pessoal? E teve pessoas que veio me contar que gente ficava no celular me assistindo, né, no YouTube, né, ela acessava e ficava me assistindo escondido. Mas tudo bem, pessoal, tá? Importante que vocês estejam assistindo, a espiritualidade sabe, conhece você, sabe as nuances que faz com que você tenha esse tipo de comportamento aqui. A espiritualidade sabe, tá? Por isso que eu deixei meu vídeo, né, pessoal? Ele não é um vídeo fechado, você não tem que pagar nada, tá, pessoal? Deixei aberto aqui no, nas redes sociais para você acessarem o momento que vocês sentirem, tá, pessoal? De como é ter um entendimento sobre essas coisas espirituais, tá? Eu soube que tem pessoas até, né? Como é assim? Ela tem informação, né? Gradual dessa realidade, né? Ela assiste meu vídeo também, tá? Mas escondido, tá? Meu vídeo é um vídeo proibido, tá, pessoal? Você tem que assistir escondido. Mas graças a Deus, pessoal, o importante é que vocês estão assistindo, isso estão visualizando, eu estou vendo aí a visualização, tá? Se vocês desejam se manifestar, fazer pergunta, comentar o meu vídeo, né? Falar qualquer coisa, tá aí a minhas redes sociais, tá aí também aqui, né? Eles que vocês colocam os comentários, aí, tá aí, vocês é livre, tá? Entender, tá? Mas aí, quando você se manifestar, eu vou saber com quem eu vou estar lidando, tá? Qual tipo de consciência, qual nível de consciência você está aqui nessa realidade. De acordo com a sua manifestação, tá, pessoal? Mas não tem nada de mal não, tá, pessoal? É só aonde você está vibrando, é seu nível de consciência, tá? Você pode alcançar mais acima, consciência mais acima, você pode. Vai depender se você vai se dedicar a isso, se você vai querer, tá? Tirar o seu tempo aqui, né? Que você acha que é o seu tempo aqui nessa realidade, tá?
para se dedicar a isso, a esse conhecimento, tá? E graças a Deus, né, com a ajuda de Deus e da espiritualidade, tenho passado aqui algumas coisas que tem muitas pessoas estão se levantaram, estão me agradecendo, tá? Eu espero que elas continuem, né, pessoal? Ela não desista da caminhada espiritual dela, tá? Tá bom, pessoal? Vamos lá? A gente. Deixa eu tomar o chá aqui. Agora eu lembrei do chá, tá, pessoal? Agora eu lembrei. Né? Que sempre eu não lembrava, né? Tomar aqui um chazinho. Ele é, né, boldo, essas coisas não é muito agradável gosto, não, pessoal. Mas é bom para nosso funcionamento, né? Sair limpando também a bagaceira que a gente come, tá, pessoal? Você sabe que a gente está contaminado, né, pessoal? As comidas estão contaminadas, tudo está contaminado. Os remédios que a gente toma é contaminado. Tudo é uma contaminação contaminando o nosso corpo. E existe a contaminação, que é a contaminação da nossa alma, da nossa consciência, que é desvirtuando a gente da verdade. Aonde que a gente foi se meter, pessoal? É por isso que tem muita gente querendo ir embora daqui, né, pessoal? Não, calma. A gente vai fazer o nosso processo, tá? Isso que é importante. E depois a gente vai embora, pessoal, tá? É assim mesmo, tá? O processo da nossa consciência, tá? É assim mesmo, tá? O importante é que a gente despertou, está caminhando, como é que se diz? Estamos usando aqui, experimentando essa realidade e depois a gente vai continuar o nosso processo da consciência em outra realidade espiritual, tá? Tá certo, pessoal? Vamos lá para o nosso estudo aí. É isso, você entende como a espiritualidade vai nos orientando nesse caminho? É isso, você vê que quem me conhece desde a primeira aqui, você viu que a gente foi sendo orientado, né? A gente foi sendo, né, guiado aqui pela espiritualidade para, como é que é, a gente, como é que se diz, chegar até esse ponto da nossa consciência aqui. E graças a Deus, tá? Vocês veio aí, agora era só duas, três pessoas, agora tem mais aí. E tem mais, como é que se diz, assistindo, como é que se diz, a escondida, porque meu vídeo é proibido. Mas o importante mesmo sendo proibido, vocês assistem, tá? Escondidinho ali com o celular, bem baixinho, bota também no fone de ouvido. Importante que você esteja ouvindo, tá? Essa frequência que eu estou passando, essa energia que eu estou doando, esteja chegando até você, esse conhecimento, as coisas, tá? Então, é isso, tá? O importante é isso, tá, pessoal? Espiritualidade sabe qual é a sua situação aqui nessa realidade para você não aparecer. Mas quem sabe futuramente a sua fé cresce, a sua consciência e você se manifesta, tá? Tá certo? Então, qual é o tema que a gente tá falando aí, pessoal? A gente falou a primeira e a segunda, não foi? Segunda parte aí, que é o que é o superego espiritual, né? E eu coloquei uma pergunta aí, como podemos equilibrar o superego espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí? Vamos recapitular aqui. Ele fala que o superego espiritual é uma fusão do termo freudiano com o conceito da espiritualidade. Então, é uma fusão, é uma coisa que está interligada a outra. Por que é essa fusão, pessoal? Porque
as pessoas que vão adquirindo, entrando nessa religiosidade, né? A espiritualidade dela, então, aquilo que ela está colocando no campo mental dela, que Freud fala que é a instância psíquica, né? Ela vai se comportando de acordo com aquilo que ela está sendo influenciada, ela está sendo, né? Aquelas coisas que elas estão colocando para dentro e colocando como verdade. Então a crença entra aí também, nesse superego espiritual. Tá? Então ele fala, é fusão do termo freudiano com o conceito da espiritualidade, que, que é representado como uma voz moral internalizada que representa valores sociais e culturais, gerando culpa e ideal de perfeição. Então, ele fala que no termo, esse superego, no termo da espiritualidade, é uma voz internalizada, né? Que vai representar valores sociais. Então, essa voz vai guiar você para você chegar ao ideal de perfeição, né? Mas também, se não tiver equilibrado, pode gerar culpa, né? Gerar, comecei a entrar no egoísmo. Então, pode gerar muitas frequências também baixas. O difícil da gente é equilibrar isso, pessoal. Esse é o nosso difícil. É por isso que eu falei. E como podemos equilibrar o superego? Então, é com a verdade. Então, quanto mais a gente vai se alinhando com a verdade, a gente vai equilibrando esse superego espiritual. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Não tem o que fazer. Para onde você vai? Você, você tá aí, você tá aí com esse superego, tá? Então, ele fala como uma dimensão de valores espirituais ou religiosos, onde as ideias de certo e errado são baseadas em preceito divino ou de uma fé, agindo como juiz interior que busca retidão moral e espiritual, muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id, então, do ego, né? E a busca pela santidade ou pelo ideal divino. Então, esse que é o nosso difícil, porque a gente entra em conflito, né, com o que a gente tem aqui, o id, né, como o Freud falou, que é essas pulsões do desejo, né, da nossa influência energética do corpo. Então é o id, para a gente se movimentar, para a gente ir desejar coisa, para a gente buscar coisa. Então, essa pulsão está sempre assim. Então, esse superego, ele tá para controlar as pulsões que a gente não pode colocar aqui na realidade. É coisas que ele fala, coisas inaceitáveis, né? Então, coisas que não é aceitável a gente colocar impulso, né? Por isso que o superego, né, na psicanálise clássica de Freud, ele fala, ele atua como um fiscal, censurando impulsos. Então, são esse impulso que vem do id, né? Inaceitável do id. Então, aqueles impulsos inaceitáveis que vem, que é um instinto primitivo que a gente tem, que é chamado de instinto. Então, essa pulsão, essa energia, tá, pessoal? E a gente tem que controlar isso aí. Que muitos, a Bíblia fala que é o carnal, né? É a tentação carnal do homem. Então a gente tem que controlar. Então, quem é que controla isso aí? É a sua consciência. Você tem que saber como é que você funciona, você tem que ter conhecimento de qual carro você está dirigindo. É igual você entrar em um carro e não sabe como é que ele funciona, não sabe como é que dirigir. Então ele vai lhe guiando para qualquer lugar.
Então, a maioria das pessoas que estão sendo levadas por esses instintos do id, né, cometendo, então, ele está sendo levado, não é a consciência que está guiando ele. Ele está sendo guiado pelo desejo, é como a maioria das pessoas estão. E quem aproveita disso? É o maligno, ele aproveita disso. Ele quer deixar você aí, perturbado, sendo levado pelo seu desejo aqui, dessa realidade. Por quê? Você fica preso. Quem que fica preso? A consciência. Porque tudo que a gente faz nessa realidade, ela vai refletir na nossa alma. Ela vai atingir a nossa frequência da nossa alma. Então, a nossa alma vai estar vibrando numa frequência mais abaixo. É isso, é o jogo, pessoal. Esse é o jogo que a gente está jogando aqui. Esse é o jogo. Mas só que a gente não percebe. Quando a gente vai perceber isso, é quando a gente se torna espiritual, começa a perceber, começa a buscar conhecimento, né? O autoconhecimento também. Então a gente já começa, tá? A própria energia começa a nos orientar onde a gente, por isso que a gente não vai para lugares movimentados com muita energia, lugares perturbados. Então a gente já começa a ter uma vida reservada. Aquele que é espiritual, é isso que acontece, pessoal, tá? Não tem nada de errado com você, tá? A gente se torna estranho por modo como as pessoas estão agindo de acordo com os desejos instintivos dela, sabe? É isso. Então, ele fala que a gente gera conflito entre o desejo do id e a busca pela santidade, pelo ideal divino, que é a gente ter essa parte divina, é o qual a gente deveria colocar, que essa imagem divina de Deus, de um filho de Deus, que a gente deveria colocar aqui. Mas olha agora, pessoal, a humanidade. Ela está se colocando essa imagem de um filho de Deus, mas todo mundo quer dizer, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer dizer, tá, pessoal? Mas ninguém quer passar a imagem real de um filho de Deus. É incrível, né, pessoal? É incrível o ser humano, o laço que o ser humano caiu. Então, porque esse id, eles são impulsos inaceitáveis, que são aquele instinto primitivo, né? Como o Ford fala. Então, o que é que o superego quer? Ele vai fazer você focar no ego, na realidade aqui. O que é aceitável? Qual é o jogo aqui? O que é que eu posso fazer? Então, é isso que o ego, ele atua como um fiscal. Isso aqui é tudo metáfora, tá, pessoal? Para a gente entender como é o funcionamento dessa energia da nossa consciência. Como é que a gente está lidando internamente com isso? Então, isso aqui, fiscal, isso é tudo uma metáfora para fazer uma comparação, para a gente entender como é que está funcionando as coisas dentro da gente. Entende? É uma metáfora. Entende? Fiscal, né? Ele está censurando. Então, tudo é para a gente entender o mecanismo, por isso que chama mecanismo de defesa da nossa consciência. Entende? Então, Freud escreveu tudo isso, dando esses exemplos, para que a gente entenda como é que a coisa está funcionando. Tá? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, e agora a gente vai para a terceira parte, pessoal. Então, a gente parou aqui, né? Ele fala, assim, na verdade, não há algo de errado em buscar a felicidade. Mas o importante é praticar a disciplina holística. Então, a visão do todo, né? Porque a palavra holística, você tem que ter uma visão do todo, não só de uma parte. Entende? Então, ou desenvolver a consciência
e da espiritualidade. Então, quando você desenvolve a consciência, você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Ele fala, porque é importante zelar pelo que acontece dentro de nós para observar a ética e a moral. Então, por que é importante a gente fazer esse trabalho na nossa consciência? Aqui mesmo a gente está trabalhando a nossa consciência, tá? Então, está trabalhando também a sua espiritualidade. Por quê? Por quê? Porque a gente também tem que zelar pelo que está dentro de nós. O que é que está dentro de nós? É a nossa alma divina. A gente tem que zelar por isso. Para que observe a ética. Então, ética vem daquelas pessoas que é sincero, fala a verdade, é uma pessoa que não engana a outra. Então, a gente precisa zelar por isso. É o que agora na humanidade, tá, pessoal? A humanidade, isso não tem zelo, a ética, tá? São poucas pessoas que têm ética, moral, sabe, moral também. São poucas pessoas. Hoje, quantas pessoas, até no meio aqui da espiritualidade, de quem fala de expansão da consciência, também mente, pessoal. Os líderes religiosos, os pastores, tudo estão mentindo, tudo enganando, tudo incentivado por quê? Meu Deus. Não é fácil, né, pessoal? Mas você sabe o que é isso, né, pessoal? Tá contando assim as notas, né? Mas vai acabar de contar nota, agora só vai ser número. E aí? Como é que vai ser? Entende, pessoal? Então, como é que se diz? Ele fala que é importante a gente zelar que isso que está dentro de nós, que é a nossa alma divina. Então, para você zelar por isso, você tem que observar a ética e a moral. Não pode, tá, pessoal? A gente que é espiritual, você tem que ter ética, você tem que ter ética, falar a verdade, não mentir para ninguém, e você ter moral. O que é a moral? É essa roupa branca que o próprio Cristo vai vestir você, vai vestir com essa roupa de santidade. É a moral que você criou, sabe? Você não faz qualquer coisa, não passa aquela imagem, tá? Então, você está vestido com a roupa. Quando você perdeu a roupa, você perdeu a moral. É aquela roupa que Cristo disse: vestirei com roupas de santidade. Lá em Apocalipse fala. Você é cego e nu. Então ele falou para aquela pessoa, né? Vocês pensam que é rico, mas são pobres, cego e nu. Então, ainda além de estar, não é rico, ainda é pobre, ainda é cego, não está vendo, é surdo, não ouve, ainda está nu. E ele nem percebe que está nu, tá, pessoal? As pessoas. Então, é isso que ele fala, tem que zelar por isso, tá? É, como é que se diz? O superego, ele vai buscar esse zelo aí dessas coisas, tanto ética como moral. Mas ele tem que estar equilibrado também. Ele não pode estar exageradamente, tá? Como alguns religiosos. Também sai da frequência ideal do caminho do meio do caminho da espiritualidade. Você não pode ser nem para menos e nem para mais, pessoal. Tá ali no equilíbrio, tá? Isso é importante para a sua caminhada aqui nessa realidade. Aí ele fala, né? Assim devemos cuidar desse lado do superego espiritual. Temos que se cuidar, né, pessoal? Porque quando estamos cheios de si, né, da nossa espiritualidade, né, cheio de si, então o ego começa a falar, né? Eu posso. Aqui, ó, tá vendo aí meu canal? Meu canal, aí se eu chegar aqui a 2 milhões, tá, aqui, ó, tá vendo aí? Isso aqui que é espiritualidade. Então, você acha que eu não vou descer a ladeira, não, pessoal?
O meu tombo vai ser grande, né? Mas é isso, pessoal. Por isso que o próprio Cristo falou para Paulo: a minha graça te basta. Então a graça, essa graça vai salvar você. Se você permanecer nessa frequência da humildade, né? Ser humilde, né? Paciente, amoroso. Então, essas são a frequência de um dimensional daquela pessoa que está vibrando numa dimensão mais acima. Dimensional, aquele que é escolhido. Eu estou vendo aí muita gente dizendo, eu sou escolhido, eu fui levado na nave, eu falei com ET, eu fui levado ao terceiro céu, eu tenho um poder aqui. Então, para dizer que o escolhido não é visto por isso, tá, pessoal? É pela frequência que ele está vibrando a alma dele. E vai ter muita gente que vai ser enganado, tá? Aqueles dizendo que é escolhido, e muita gente vai ser enganado por essas pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aqui, quando cai aqui nessa realidade, é um caso sério, tá? É um caso sério, né? Então, mas é isso. Aí ele fala, então, está cheio de si, né? Da sua espírita. Não damos lugar ou espaço para Deus. Então, quando você está cheio de si, você não dá lugar para Deus trabalhar na sua vida, operar em nossa alma. Então, Deus não opera, porque você está cheio de si. Então, pessoas, por isso que eu estou aqui limpando a consciência dela, porque ela está cheia de si, ela está cheia de doutrina, está cheia de. Então, ela vem, então tem que ir limpando isso, pessoal. Para que Deus comece a trabalhar na vida dela, ela começa a dar lugar a Deus. Então é o ego dela. Então ela ouviu lá, né? Aprendeu. Aqui, ó, eu sou pastor. Então, por isso que é difícil o cara que foi pastor tal, ele quiser aqui me ouvir. É difícil, ele tem que ter muita humildade para querer aprender, querer reconhecer, para que esse Deus comece a operar na vida dele. Porque se ele está cheio do ego, eu sei mais do que você, irmão Samuel, né? Pessoas mais velhas, né? Eu sou mais velho do que você, eu já estava. Isso acontece muito, tá, pessoal? Isso é a pessoa estar cheio de si. Então, a sua queda, o seu superego aí, está lhe enchendo, tá? Nessa suposição e você vai cair, pessoal. Você tem que equilibrar esse superego espiritual. É difícil, né? Por isso que essa caminhada é difícil, pessoal. Muitos já degolaram na sua caminhada, já caíram aí. Se tem líder e pastor me ouvindo aí, se vocês caíram, se vocês estão me ouvindo, vocês têm condição de voltar. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Não deixe essa frequência, entre na humildade. Volte, né? Igual aquele lá em Apocalipse, volte ao primeiro amor, volte à frequência da espiritualidade quando você começou. Você tem chance. Você está ouvindo aí, você está vivo, pastores, tá? Você pode deixar essas coisas e começar a falar da espiritualidade. Entende? Vocês podem. Vai depender de vocês, se vocês querem ou não, tá? Aí ele fala, então não damos lugar ou espaço para Deus operar em nossa alma, que muitas vezes é esmagada pela nossa mente, que entra na frequência soberba, mesmo que com ideias espirituais. Então, mesmo que sejam as ideias sejam espirituais, você está numa soberba espiritual. Eu já falei sobre esse tema aqui, né, pessoal? Eu agora lembrei, é um vídeo aí bem antigo aí meu, o que é a soberba espiritual. Então, isso acontece muito com líderes, mas com todos aqueles, tá, pessoal, que vai adquirindo um conhecimentozinho, né? Porque o que a gente tem aqui é pouquinho, tá?
É tudo aos pouquinhos, tá? Então a gente consegue aí começa, né? Aí você começa a falar uma língua mais rebuscada, aí começa aí tá, pessoas começam a lhe ouvir, aí você vende curso, aí você já começa a se inchar. Então, é isso que acontece, tá? Deus não vai operar espiritualidade nenhuma. Então é tudo ali do seu ego. Então o que é que está acontecendo? Esse superego está descontrolado. Porque esse superego é para controlar isso aí, a ética e a moral. Então, aí você começa a inventar coisa, né, para poder vender seu curso, ou então fazer campanha, né? Você começa a mentir para as outras pessoas, então você começa a afrouxar o ego começa a ficar totalmente descompensado. Aí depois que você está praticando coisas escondidas, né? Moralmente escondida. Aí pronto, pessoal. E aí ainda você ainda vai usar coisas espirituais, ideias espirituais para justificar essa sua situação. Então, esse é o engano que você está caindo. Né? Muitas vezes é esmagado pela nossa mente. Então, você vai começar a usar a mente e você vai entrando na frequência da soberba e nem vai perceber. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso aqui eu vi acontecer com muitos pastores, líderes, onde eu participei, tá? Isso aqui eu vi acontecer na minha frente, assim. E eu sei que isso está acontecendo ainda, tá? Aqui no meio que fala de espiritualidade, que fala de expansão, também muitos já também está degolando a espiritualidade dela, tá? Por quê? É isso que vocês não estão despertos. Aí estão dizendo, eu estou desperto, eu sou escolhido, mas está caindo no laço aí, tá? Pelo próprio, né? Próprio descontrole dela, ela não controlar o superego, não estar vigiando nessas coisas. Então, começa a entrar nessa frequência. É influenciada por dinheiro, né? Por fama. Ah, eu sou famoso, sabe quantos membros eu tenho, sabe quanto. Aí eu já vendi muitos cursos aí, sabe quanto. Então, isso faz com que o ser humano ele vá perdendo essa divindade dele, essa espiritualidade que está nele. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso tem acontecido na nossa estampada cara, né? Quem vê é aquele que é espiritual, pessoal. Vê o erro dessas pessoas. Mas tá tudo certo, faz parte do processo. Espero que quando ela cai em si, ela desperte mesmo, ela, como é que se diz, se arrependa. Não entre naquela frequência do orgulho, do egoísmo, tá? O qual vai se tornar bem pior a frequência dela, tá? Então, eles muitas vezes é esmagada pela nossa mente, que entra, né? A nossa consciência entra na frequência da soberba. Então, é um problema. Soberba é uma frequência muito baixa, mesmo com ideias espirituais, mesmo usando, como é que se diz? Conhecimento da espirituais, ela entra aí nessa soberba. Olha agora aqui, quantos soberbos tem aqui no nosso meio espiritual? Quantos tem aí? Bastante, né, pessoal? Então, cuide disso, tá? Isso aqui é para vocês acordarem para a vida, tá? Aí ele fala, por isso os mestres santos e todos os grandes líderes e místicos, independente da tradição, têm que superar essa etapa do superego espiritual. Então, vocês que são, ele fala mestre, né? Sou mestre, santo, né? Eu sou um grande líder, eu sou místico, né? Independente da tradição que você está aí, independente, você tem um ego aí, tem um superego.
Então você tem que passar, né, superar a etapa do superego espiritual, para nunca glorificar a si mesmo. Por quê? A gente não é para glorificar mesmo. A glória é de quem, pessoal? Né? A glória é de Deus. Então, a glória é Deus, né? As músicas dos evangélicos eles cantam. Mas um está querendo glorificar o outro. Entende? Então, ele disse para nunca glorificar a si mesmo, mas somente a Deus e não entrar para, para julgar o outro. Então, você não se glorifica, só glorifica a Deus e não entra para julgar o outro. É o que acontece com a gente, né, pessoal? A gente começa a se gloriar. Não, aqui, ó, né? Um dia mesmo aqui eu vi um vídeo, né? O cara levou meia hora dando a introdução do que ele era, né? Eu sou não sei quem, eu tenho um diploma de Harvard, eu não sei o quê, eu falo hebraico, eu falo aramaico. O cara levou meia hora para depois ele entrar, quando ele entrou na palavra, saiu escorregando igual a quiabo. Mas isso é para você ver, por quê? Ele encheu de ego ali, então não tem espiritualidade guiando ali. Não tem guiando aquelas pessoas, porque está cheio de si. Então, quem está cheio de si, a espiritualidade não usa. Às vezes ele está usando aquelas pessoas bem humildes, e vocês não querem ouvir. Vocês querem ouvir esses daí que se colocam aí, enchem o ego. Vocês querem ouvir esse. Tá? Por isso que meu vídeo aqui, muitos rejeitam. Eu sei disso, tá? Espiritualidade já tem me falado. Tem pessoas assim, me rejeita porque vocês querem ouvir esses daí. É grandioso, se coloca. Eu tenho diploma, por isso eu tenho diploma também. Eu tenho um estudo aqui, tá? Da psicologia dessa terra, mas eu não me coloco nessa posição. Eu estou aqui para passar essa frequência espiritual com, como é? Com paciência, amor, com humildade, tá? Mas vocês gostam, vocês procuram essas pessoas. Por isso, quando você vê meu vídeo, até vocês observam, tem muita coisa boa, mas vocês rejeitam. Vocês não querem ouvir essas pessoas. Vocês querem ouvir esses daí cheios de si. E a espiritualidade não está usando essas pessoas. Aí depois vai lá, quando vocês quebram a cara, né, eles tiram o dinheiro de vocês, tá? Que a maioria faz isso. Tiram o dinheiro de vocês, aí vocês ficam aí quebrados, aí vocês vêm. Ô irmãozinho Samuel, faça uma oração, me ajude aí. Ai, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Aí vocês vêm, dá ouvido. Teve muita gente aqui assim, por isso que teve muita gente que saíram, mas ele foi lá e não encontraram que as informações, voltaram aqui para assistir meu vídeo. Eu sei que tem pessoas assim, tá, pessoal? Mas eu sinto muito, mas a espiritualidade sabe, conhece vocês, tá? Importante é isso. Então, ele disse, para nunca glorificar a si mesmo, então aquele que glorifica a si mesmo, a espiritual não está com ele, porque a nossa glória é dada a Deus, né? Mas somente a Deus e não entrar para julgar o outro. Então, não entrar para julgar o outro. Isso é uma coisa bem difícil, tá? Porque a gente é um julgador nato. É incrível, pessoal. Mas é isso, né? Por isso que ainda o próprio Cristo fala, não julgueis para não ser julgado. Mas olha agora aí, no meio religioso, quantas pessoas estão julgando uma outra. É do ser humano, pessoal. Agora, só que precisa controlar isso. É o trabalho da espiritualidade. Precisa tomar consciência disso e ir controlando. Não tem o que fazer. Entende, pessoal?
Então, é isso que a gente tem que ver, né, pessoal? Vamos lá. Aí ele fala: assim, para tornar um superego espiritual equilibrado, temos que estar ciente de que somos nós, que somos a consciência, e não identificar com a nossa alma pura. Assim sairemos da visão dupla, né? Essa visão dupla ele está falando a visão como é, da dualidade, né? Que a gente tem aqui. A gente sai dessa visão dupla que nos vê separado de Deus, então que a gente pensa que está separado de Deus, mas Deus não está separado, né? E seremos um com Ele. Então, a gente precisa sair dessa visão. Pensar que a gente está separado de Deus, que Deus está longe da gente. Tem muitas pessoas que sabem, tá, pessoal? Ela não sabe que Deus está na consciência dela, tá? Ela está pensando que ela vai encontrar Deus em algum templo aí, então por isso que a maioria fica procurando aí nesses templos. E o que é que acontece, pessoal, quando você está dormindo assim? Os aproveitadores de plantão, você sabe, né? Os falsos profetas, vai começar a enganar você, vai começar a colocar coisas. Você, não, você, para você se encontrar com Deus, você tem que dar aqui, ó. Você tem que pagar aqui o curso. Agora, lá nesse curso, você vai encontrar Deus. Você já viu campanha dessa aí? Você já viu isso aí, pessoal? É isso. Por quê? Porque você não sabe que você é uma consciência, né? E você precisa se identificar com a sua alma pura. Você não sabe disso. Você não está ciente disso. Então você está dormindo. Então, por isso também que você não equilibra o superego espiritual. É a minha pergunta que eu coloco lá. E como podemos equilibrar o superego? Como é? É você tá ciente, né, de quem é você, que você é uma consciência, e se identificar com a sua alma pura. Assim sairemos dessa visão dupla que nos vê separado de Deus. Tá? Assim a gente sai, entra na frequência que Deus está com a gente. E seremos um com Ele. Então, vamos estar na mesma vibração que Deus. Então, é isso que o inimigo não quer, tá? Todos aqueles que falam de espiritualidade verdadeiramente, sem mancha, sem mácula, é um problema para essa matrix religiosa, tá? Por isso que às vezes meu vídeo parece que é proibido, tá? Tem pessoas que assistem escondido lá. Teve pessoas que vieram me falar assim: ô irmão Samuel, essa pessoa, né? Não vou dizer o nome da pessoa. Essa pessoa assiste, eu vejo lá, assim, ela no cantinho lá, assistindo seu vídeo lá no celular, escondido. É vídeo proibido, não pode assistir. De menores não pode assistir esse vídeo, tá? É proibido para menores de 18 anos. Entende, pessoal? Então essa pessoa tá lá. Então, é por isso, porque essas coisas vocês não vão ouvir. Olha aí que se você vê, até no próprio aqui, no meio da espiritualidade, tem pessoas que não falam sobre isso, tá? Quem é que tem esse tema aqui, superego espiritual? Olha aí, olha aí onde você encontra esse superego espiritual, alguém falando, né? Alguns, quando falam de Freud, de Jung, eles falam superficialmente. Eu já vi muitos espiritualistas falar dessas coisas superficialmente, tá? Porque não estudou, né? Não sabe. Ele só tem uma ideia ali, tal, aquilo ali, mas superficialmente sobre essas coisas. Mas aqui a gente estuda a fundo. Então, o que é que ele fala que diz para equilibrar o superego espiritual?
é estar ciente de quem somos nós, então, quem é você? Né? Primeira pergunta. Quem somos a gente, irmão? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? Então, estar ciente de quem somos nós, que somos uma consciência, então você tem que estar ciente de que você é a consciência que está usando o corpo, então você tem que estar desperto para perceber. E nos identificar com a nossa alma pura. Então, a nossa identificação não é com o nosso corpo, não é com o nosso ego, não é com esse homem do desejo, é com a nossa alma pura. Então, a nossa alma divina, a parte de Deus que está na gente. Entende? Assim sairemos dessa visão dupla. Então, assim a gente consegue se desvencilhar disso. Que nos vê separado de Deus, que a gente não está separado. E seremos um com Ele. Ele fala, por quê? Porque no espaço do centro da alma já não existe dualidade. E podemos viver em nós mesmos a consciência pura. Então ele está falando por que a gente precisa, né, se identificar com a nossa alma pura. Então, porque é no espaço da alma, então dessa alma pura, não existe dualidade. Então, você quer sair dessa dualidade aqui, você tem que se conectar a essa alma pura, essa alma divina. Então, você vai entrar nessa frequência, né? Não existe dualidade. Aí podemos viver em nós mesmos. Então, aí a gente vai viver a nossa verdadeira essência, né? Que alguns espiritualistas falam a sua verdadeira versão, que é a versão espiritual. Você vai colocar aqui nessa realidade. Agora, é fácil, pessoal? Não é fácil, porque entrar nessa frequência é muito difícil, principalmente no umbral que a gente vive aqui. Quantas pessoas perturbadas agora aí, sendo até usada por espíritos de baixa vibração aí, até nos ataca, até quer fazer mal a gente. Quantas tem aí? É pouca? Talvez esteja até na nossa família aí a pessoa sendo usada pelo espírito para atacar a gente. Então, por isso que não é difícil. Mas a gente, né, pessoal? A gente tem que ir trabalhando. O reino de Deus é tomado pela força mesmo. A gente tem que fazer um esforço. Tudo é um esforço, tá? Não existe vitória sem esforço, pessoal. Então a gente tem que fazer um esforço para a gente entrar nessa frequência, assim, para a gente viver em nós mesmo a consciência pura. Então, aquela consciência que o apóstolo Paulo fala. Por isso eu conservo a minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Então, a consciência pura, né? É o que o apóstolo Paulo fala. Então, é isso que a gente, tá, pessoal? E isso, tá? É esse equilíbrio desse ego, essas coisas. Então, mesmo que você esteja aí no meio falando de expansão da consciência, vocês aí que estão aí, tá? Mas estão sendo deixados levados aí. Você nem está vendo esse superego trabalhar. Você começa a ser rigoroso, você começa a se colocar numa posição se é mais importante do que eu fui conectado, eu sou agora, vocês têm que vir aqui a mim para receber a bênção. Então, você já está caindo do cavalo, tá? Você não está entendendo o que é espiritualidade, você não está entendendo que é o trabalho em você. Então, que você começa a vibrar nisso, essa consciência pura, você não sabe. Você está entrando aí pensando que é só adquirir o conhecimento, então você está entrando nessa onda e vai se perder espiritualmente. Eu estou vendo aqui um bocado, tá, pessoal? Mas é isso. Espero que, se eles assistirem meu vídeo, né, não fique zangado comigo. Ele começa a perceber essas nuances,
e comece a entrar na frequência verdadeiramente daquele que é escolhido. Você viu que a frequência do escolhido é o quê? É estar humildemente, né? Nessa humildade, paciência, amor. Então, é aquela pessoa que está vibrando isso. Não como religião forçadamente. É uma coisa natural da sua alma. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Eu espero que como é que se diz, tenha ajudado vocês, tá? Porque agora, nesses últimos tempos, a espiritualidade precisa estar aí. Então, precisamos, aqueles que é desperto, estar unidos para o crescimento dessa frequência da espiritualidade. Porque senão o mal pode nos vencer também, tá? Aí ele fala, assim, tudo que vivenciamos nessa realidade é absorvido pelo nosso campo mental. Então, tudo. Então, por isso que o inimigo sabe disso. Então, por isso que o que é que ele quer? Colocar frequências baixas. Então, notícia, ele sabe que você vai observar. Tudo que está nessa realidade, você vai observar. Então, notícia, coisa ruim, frequência baixa. Então, ele influencia você a praticar coisas aí que não está de acordo com a espiritualidade, fazer o sexo adoidado, então, para afetar esse campo mental, que é a nossa alma, tá, pessoal? Afetar a sua alma. Entende? Então, ele sabe disso. Se vocês não sabem, tá? A Matrix, o inimigo, ele sabe disso. Então, ele vai estar trabalhando, tá? Para isso, para que vocês comecem a entrar um loop de uma frequência baixa. Então, notícia, então, várias coisas. Então, ele está alimentando esse campo aí mental seu. Que esse campo mental é composto tanto da emoção, como a mente, né? O pensamento e a emoção. É a nossa alma, né? Aí ele fala, onde todas as ideias internalizadas é o que forma o superego. Então, ele sabe. Então, por isso que ele criou a matrix religiosa para colocar esse superego espiritual desequilibrado. Foi por isso que a Matrix fez isso aí, ó. Olha o quanto agora de religião aí Matrix religiosa, que querem tudo prender você. Tá? Se vocês não querem me ouvir aqui, o inimigo sabe, ele sabe exatamente como você funciona, exatamente como ele pode influenciar você para deixar você numa frequência. Ele sabe, e ele está fazendo aí o trabalho dele de influenciar as pessoas. Vem aí, notícia, carnaval, vem aí, Copa do Mundo, vem aí, influenciar, distrair vocês aí, a sua consciência, vem aí. Ele sabe, pessoal, mas é vocês que não sabem, tá dormindo. Até os espiritualistas também tá dormindo, não sabem. Então, o que é que ele fala? Ele fala que onde todas as ideias que entram no campo, internalizada, é o que forma o superego. Então, tudo aquilo que você internaliza para esse campo mental, né, que é conhecido na espiritualidade como campo mental, e Freud fala que é uma instância psíquica. Então, tudo que é internalizado forma esse superego. Então, se você recebe um conhecimento distorcido da verdade, uma coisa, então você vai formar um superego totalmente desequilibrado. E o que é que vai acontecer? Você com o superego desequilibrado aí, pessoal, você vai se tornar uma pessoa desequilibrada. É isso que ele quer. Então ele está conseguindo. Sorrateiramente, e as pessoas tudo dormindo. E aí, incentivada por dinheiro, o que está no meio aqui
incentivada por dinheiro. Ah, é isso mesmo. E aí pronto, vai degolando aí a espiritualidade. É isso que ele quer. E está conseguindo, tá, pessoal? Está conseguindo aí levar muita gente pro buraco. Eu sinto muito, né? Mas eu preciso falar essa verdade para você. Então, aí o que é que ele fala mais? Internalizada que forma o superego. São adquiridos através do quê? Dos valores familiares, particulares de cada indivíduo. Então, os nossos familiares têm influência nesse nosso superego que a gente vai criando. Influenciou a gente a compor esse nosso superego. Assim como aqueles partilhados pela sociedade que está inserido. Então, aquilo também que a gente absorve da sociedade, então, dos meios religioso, não religioso, né? A gente vai para a escola, faculdade, então a gente vai internalizando tudo isso e vai compondo o nosso superego. Aonde a gente foi se meter, hein, pessoal? Poxa, moço, isso é doideira. É por isso que a gente é bem doido mesmo aqui, tá? Tem gente que não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui. Nossa, esse cara pirou de vez. O que é que ele tá falando? Você tá dormindo, tá? É normal, mas possivelmente um dia você vai despertar e entender as coisas que eu tô falando, tá? Eu sei aqui que os terapeutas, psicólogos que me assistem, eles estão entendendo o que eu tô falando, tá? Então, ele, ele fala através dos valores familiares particulares de cada indivíduo, então, de cada particularidade da nossa família, a gente assimila isso, né? Internaliza. Assim como aqueles partilhados, né? Pela sociedade. Então, a sociedade é composta aí por essa matrix religiosa, pelas educação. Então, essa é as coisas que é partilhado para formar esse nosso superego. Então, se compartilha mentira, engano, então como é que você acha que o superego das pessoas estão, pessoal? A maioria que ele absorve é mentira. Como é que você acha que está esse superego? Está equilibrado ou desequilibrado? Coloca aí nos comentários. Você entende agora? Então, de acordo, você acha que o que tem de mentira, que é passado pelos meios de comunicação, né, pela NASA, para você perceber a NASA, o que é que a NASA inventou de mentira sobre o mundo? Então, tudo isso que a gente, as pessoas vão compondo o superego dessas pessoas, estão totalmente desequilibrados. É por isso que as pessoas estão desequilibradas. Eles sabem disso, pessoal. Isso aí foi proposital, tá? Isso foi planejado, proposital, para que você tivesse um ego assim. Mas agora a gente que despertou, a gente tem que começar a colocar, internalizar a verdade. É por isso que eu abri meu canal aqui, para ir colocando a verdade da espiritualidade, tá? Até no meio religioso está tudo manchado também. Tá tudo pegando a verdade e distorcendo a verdade de Cristo. Olha aí, tudo por causa de dinheiro. Os religiosos estão fazendo isso. Então, como é que está criando esse superego espiritual nessas pessoas? Erradamente. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que. Vocês querem a verdade ou não, pessoal? Porque aqui a gente está aqui para querer a verdade. Eu não estou atrás aqui do seu dinheiro, não estou atrás de passar esse conhecimento. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa realidade. Aproveite. Vocês que é da verdade, querem se firmar na verdade, aproveite, vocês não sabem.
Vocês veem aqui eu explorando vocês, você vê que eu estou indo atrás de dinheiro de vocês? Entende? Então foi por isso que eu abri meu canal, porque se eu tivesse em um grupo religioso desse aí, eu estaria agora com dinheiro. Estaria com carro, estaria com a mulher aí, né? Para cima, para baixo, aproveitando aí a vida. Mas será que essa é a vida verdadeira? Que eu estaria aproveitando? Essa é a pergunta. Né? Como muitos estão sendo enganados, líderes religiosos estão pensando que estão aproveitando a vida. Será mesmo? É uma incógnita aí que eu deixo aí na sua mente. Então, ele disse, com aqueles particulares compartilhado pela sociedade que você está inserido. Então, de acordo com a sociedade que você está inserido, você vai ser lançado no seu campo mental, aonde você vai internalizar e esse seu superego vai ser composto das coisas que vai ser inserida aí no seu campo mental. É a maioria, tá, pessoal? Então, tudo desequilibrado. Que tem de mentira aí em cada sociedade, em cada coisa aí, tá? Não tá no gibi. Nossa! 60 minutos, pessoal. Só de música tocando nos ouvidos. Ai, la glória! Ai, la glória! Ai, la glória! Para sempre, amém. Então, a nossa glória tem que ser dada a Deus, não se gloriar, tá? A gente tem que descer, ser humilde e ele vai aparecendo na nossa vida. É assim que o apóstolo Paulo fala, tá? Importante é que eu diminua e ele apareça. Não é assim? Então, falamos a terceira parte, agora vamos para a quarta parte dessa novela maravilhosa que a gente está falando do superego espiritual. Tá bom, pessoal? Maravilha, né? Já demos mais uma estudada sobre esse assunto e vamos continuar, tá? Amanhã, né? Amanhã é domingo, né? No pé do cachimbo. Cachimbo é de ouro que dá no besouro, né? Você já ouviu essa música? Então, amanhã é domingo. Se Deus quiser, eu estarei aqui, tá, pessoal? Tá com saúde, frequência boa para estar aqui gravando esse nosso estudo aqui sobre a espiritualidade, tá, pessoal? Para a gente ir pegando esse conhecimento e melhorando, tá? Então, vocês que estão no meu canal, tá? Eu sei que quem que está no meu canal, ele espalha para as outras pessoas, tá, pessoal? É por isso que tem aumentado minha visualização, porque eles gostam do assunto e aí passa para outras pessoas. Nossa, eu vi aqui o compartilhamento, nossa, pessoal, muito, mais de 2 milhões de compartilhamento. Eu espero que essas pessoas, né, permaneça, ouça, seja também abençoado e permaneça, mas depende de cada consciência, o nível que ela tá, vai depender disso tudo, tá, pessoal? Mas é isso, o importante, eu não estou aqui atrás de números, atrás de dinheiro, de riqueza, é atrás de passar o conhecimento verdadeiro. Isso que é importante, tá? Para vocês formarem uma consciência, um superego equilibrado. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a vocês novos, vocês que se inscreveram no meu canal, vocês que compartilharam, vocês que deixaram o comentário aí, deixaram pergunta, tá? Obrigado, tá, pessoal? Agradecer a vocês. Isso é a espiritualidade trabalhando, tá? Deixa ele trabalhar na sua vida, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir. É tudo se ele permitir.
Tchau!